Oi gente, o vídeo de hoje foi atendendo ao pedido de uma das minhas seguidoras, leitoras, que pediu que eu fizesse um vídeo sobre os meus corretivos favoritos. Então eu resolvi ampliar esse vídeo e vou falar um pouco sobre corretivos, os corretivos em pasta, os corretores, iluminadores e dentre eles eu vou listando os meus favoritos. Então eu vou começar falando sobre as paletas de corretivos corretores, que são essas da Kryolan, que agora estão muito na moda, essas aqui coloridinhas, que agora estão muito em voga, porque se fazer contorno virou um hábito. A minha opinião, esses tipos de corretivo, que são mais espessos, por exemplo, esses mais cremosos, os da Kryolan, esses coloridos, eu acho que são de uso praticamente totalmente artístico. Eu não gosto, não sou a favor de correção de sombra e luz. Eu acho que existem maneiras de você fazer contorno e iluminação de maneira mais natural que simplesmente usando corretivo. Quando a gente faz curso de maquiagem profissional, eles ensinam pra gente que corretivo, iluminação, usando esse tipo de corretivo aqui, é maquiagem para noiva, para editorial de moda, de foto, né, vídeo, noiva e madrinha. Então, assim, tem gente por aí usando todo dia uma maquiagem que é pra foto e vídeo e fotografia. Então, será que tá certo isso? Assim, eu sei que vira moda, eu sei que melhora o rosto, mas será que é legal você andar com 1 quilo de maquiagem, assim, um espesso de maquiagem pra uma coisa que devia ser pra uma maquiagem mais formal? É o que eu me questiono e é o que eu não acho natural. Então tem como você usar um pozinho para fazer um truque de iluminação, usar um pó iluminador mais clarinho ou um iluminador em caneta para fazer essa iluminação aqui e fazer contraste de luz e sombra de maneira natural e deixar o uso desse tipo de corretor aqui para uma coisa mais profissional, para um evento mais glamuroso que diário. Esse tipo de corretivo aqui, que esse Kryolan é um corretivo corretor, mas também é um corretivo em pasta, tá vendo? Ele é bem espesso. Particularmente, os Kryolan eu não recomendo para o uso no dia a dia, porque eu acho que são corretivos muito pesados e assim, ficam, sabe, o resultado não fica natural. Eu, pessoalmente, também não gosto de corretivo na consistência de potinho, né? Naquela consistência de pasta, como o Studio Finish, por exemplo. Porque em mim, assim, eu, mesmo tendo uma pele muito boa, tudo craquela. Então, eu não posso usar nem corretivo muito hidratante, nem muito seco, porque eles vão craquelar e criar linhas que eu sequer, às vezes, tenho na pele. Então, eu pessoalmente não gosto de corretivo em potinho, em pasta, prefiro os corretivos líquidos, né? Mas eu acho que quando a pessoa tem na faixa dos 20 até os 30 anos, e dependendo até da pele depois dos 30, eu acho que dá pra levar, assim, numa boa, dá pra usar um corretivo em pasta, bem, em mim não fica legal. Então, pra mim, eu não gosto muito de corretivo em pasta por isso, porque acumula e eu acho que o resultado não fica legal, não fica bonito, embora eu já tenha usado alguns anos atrás, como todo mundo, um dos primeiros produtos que eu descobri na marca foi Studio Finish, que realmente cobre bem, mas em mim, especialmente nesse ponto que eu tô agora, realmente não compensa. Aí eu vou mostrar um outro tipo de corretor, só que esse corretor já é diferente. Ele é para corrigir olheiras, então ele neutraliza o tom da sua olheira antes de você aplicar o seu corretivo tradicional, que são os Corrector da Bobbi Brown. Eu tenho os meus aqui em 2 tons, né? O mais popular entre as brasileiras é o Peach. Eu descobri com a tentativa e erro que pro meu tipo de olheira, eu prefiro usar um corretivo mais rosado. Então isso vai muito, se a sua olheira é mais arroxeada, um corretivo rosado vai cair melhor na sua pele. Se você tem uma pele mais amarelada, né, com a olheira mais esverdeada, o seu corretivo vai ser, o melhor corretivo para você vai ser um tom de pêssego ou amarelado. Ah, mas como é que eu descubro se a minha pele é esverdeada? Olha no dorso, realmente não compensa. Aí eu vou mostrar um outro tipo de corretor, só que esse corretor já é
diferente. Ele é para corrigir olheiras, então ele neutraliza o tom da sua olheira antes de você aplicar o seu corretivo tradicional, que são os Corrector da Bobbi Brown. Eu tenho os meus aqui em 2 tons, né? O mais popular entre as brasileiras é o Peach. Eu descobri com a tentativa e erro que pro meu tipo de olheira, eu prefiro usar um corretivo mais rosado. Então isso vai muito, se a sua olheira é mais arroxeada, um corretivo rosado vai cair melhor na sua pele. Se você tem uma pele mais amarelada, né, com a olheira mais esverdeada, o seu corretivo vai ser, o melhor corretivo para você vai ser um tom de pêssego ou amarelado. Ah, mas como é que eu descubro se a minha pele é esverdeada? Olha no dorso, cor que aparece as veiazinhas do seu corpo, Se as veiazinhas, né, você observar que as suas veias aparecem num tom esverdeado da pele, corretivo amarelo ou pêssego vai ficar melhor no seu tom de pele. Se você perceber que as suas veiazinhas são mais azuladinhas, você vai ficar melhor com corretivo rosado. Então essa é mais ou menos a dica que eu dou para vocês tentarem descobrir, mas eu acho que é muito na tentativa de você olhar o seu tom de pele e olhar o que fica melhor. Eu usei quase toda a vida corretivo amarelado, porque o meu tom de pele era um pouco mais escuro, e depois que eu vi a minha pele um pouco mais clara, eu achei que um corretivo rosado me caía melhor. Então isso às vezes varia até com o tempo. Então vamos voltar a falar dos Corrector. Eu tenho ele em 2 tons, tá? O Medium to Dark Bisque, que é um tom de rosa mais escuro, e o Bisque, que é um rosa mais claro. O Medium to Dark Bisque e o Bisque, que é um rosadinho mais claro. Eles são legais para fazer efeito de contorno e iluminação, eles são legais para preparar essa área aqui, porque apesar deles serem cremosos, eles são um pouco mais hidratantes que os corretivos de potinho. Então, eles são muito legais, inclusive existe um kit vendido lá fora que vem o Corrector com um pozinho para sentar. Eu, por exemplo, poderia usar tranquilamente o Corrector Bisque só como meu corretivo usual, eu nem precisaria de um complemento. Então, para algumas pessoas ele serve. Mas tem gente que tem olheira mais profunda, aí vem com o Corrector para neutralizar o tom da olheira e com o seu corretivo habitual por cima para finalizar a cor e dar um tom mais natural. Ou tem outras pessoas que só de usar o Corrector já se dão bem. Eu recomendo muito, muito, muito. Eles não vendem no Brasil, infelizmente. Que mande aqui para o Brasil, eu conheço a Loja Glamurosa, tem aquelas vendedoras de importados. É um excelente produto e rende muito, muito, muito. Um potinho desse rende muito tempo. E eu super recomendo que queira camuflar mais a olheira e com um corretivo tradicional não consiga. Aí uma outra versão que eu vou mostrar pra vocês desse produto, há uns 2, 3 anos atrás, a Bobbi Brown lançou esse Tinted Eye Brightener, que na verdade seria uma versão líquida do Corrector. Então ele serve para iluminar a pele, né? Ele serve para, diz que abre o olhar, né? Porque ele corrige. Eu tenho 2 tons, que é o Medium to Dark Bisque, que eu nem uso muito assim, tanto. E o Peach, que em mim fica melhor. Eu gosto de usar esse corretivo mais pra complementar ou pra fazer retoque durante o dia, ou se eu faço uma maquiagem mais pesada. E aí quando eu vou finalizar a maquiagem mais pesada, eu venho com esse Tinted Eye Brightener, eu já ia falar o Corrector, que eu chamo eles pessoalmente de Corrector líquido. Então eu venho com os Corrector líquidos só pra dar uma acertada no tom, o pozinho que caiu, porque ele complementa bem, ele dá aquela reavivada na pele, especialmente no meio do dia que a gente já tá com uma aparência mais cansada. Então o Peach vive na minha bolsa para fazer esse tipo de correção. São melhores para serem usados por cima do corretivo, do seu corretivo habitual, não por baixo como os Corrector de potinho são. Agora a gente vai passar para os corretivos líquidos. Eu vou mostrar para vocês 3 corretivos líquidos que são os meus preferidos. Eu vou começar pelos Pro Longwear da MAC. Os Pro Longwear, durante muito tempo, até eu descobrir um mais recente que eu uso, são os meus corretivos preferidos e são os melhores. Eu acho assim, não importa, tirando se você tem muitas linhas ou a pele do rosto muito seca, muito ressecada,
eu não recomendo muito o Prolong Wear. Agora, se você tem olheiras mais profundas, tem uma pele mais oleosa, você vai amar o Prolong Wear. Ele tem uma duração, uma fixação, um acabamento natural. Então, eu acho que ele é meio que tudo em um. Inclusive, dá pra ser usado ele como base. Fiz, inclusive, uma outra resenha que eu meio que uso ele no rosto inteiro. Então ele é legal por isso, ele é mais legal até que a base pra usar quase que no rosto inteiro. Você dá uma misturadinha, e o pessoal da MAC sugere muito isso. Dá uma misturadazinha nele num hidratante e espalhar no rosto todo, que ele dá um efeito quase que melhor até mesmo do que a base, e mais natural até que o efeito da base Prolong Wear. Então ele é versátil nesse sentido, só que pra mim, como eu moro em Brasília, aqui tem uma época do ano que é mais seca. Então a tendência natural é que nessa época do ano mais seca, o corretivo craquele, tudo craquela. Então o corrector dá uma ajudada, eu normalmente passo pro corrector nessa época do ano, uso um corretivo iluminador por cima, mas assim, conforme o tempo vai passando, eu tô percebendo que o Prolong, ele já não se adapta tão bem nessa época do ano pra mim. E daí, por causa disso, eu descobri mais 2 corretivos, que é o Tattoo Concealer da Kat Von D e o Full Cover da Makeup Forever. Vou falar primeiro do Full Cover, que ele seria uma versão mais cremosinha do Prolong Wear. Ele, como o próprio nome já diz, ó, ele é bem cremosinho e ele cobre um pouco a menos, mas ele dá uma cobertura bem sequinha e praticamente que completa. Então, eu me adaptei muito bem, conheci ele, se não me engano, no ano passado. Um tubo desse dura uma vida, porque um tubo desse vem 15 ml, então vem muito, eu tô usando há 1 ano direto e assim, agora que ele tá dando sinais de que vai terminar, mas eu acho que ainda dura uns bons meses aqui. Eu gostei muito dele, achei ele um corretivo muito bom e é o meu corretivo que eu tenho usado no dia a dia. Parei de usar ele um tempo, voltei pra ele de novo e assim, é o meu corretivo do momento, então é o meu corretivo preferido do momento. E eu conheci, antes dele, o Tattoo Concealer da Kat Von D, que ele seria mais ou menos que um intermediário entre o Prolong Wear e o Full Cover. Ele tem mais cobertura, mas ele é um pouco mais cremoso. Em algumas pessoas ele dá a cobertura perfeita, ideal. Em outras pessoas, até porque ele é um pouquinho untuoso, ele não dá a cobertura suficientemente boa. Então, assim, o ideal seria que todo mundo pudesse experimentar o Tattoo Concealer antes de testar. Mas se você quiser uma coisa que seja um degrau abaixo e não tão seca que o Prolong Wear, eu recomendo ir nele. A variedade de tons está muita. Eu não sei como é que tá agora, porque aqui no Brasil as maquiagens da Kat Von D estão um pouco defasadas, então eu não sei se a disponibilidade de tons está sendo muita atualmente. O meu tom é o medium 26, que é o medium ainda da linha antiga. Eu sei que as cores mudaram. E assim, depois que eu descobri o Full Cover, eu parei de usar, porque eu acho que o Full Cover, ele reúne tudo que eu preciso. Cobertura, durabilidade, sem ficar muito seco e sem ficar muito iluminado. Então, eu uso o Full Cover pela praticidade que ele me traz, porque ele me atende numa passadinha de mão. Então, agora eu vou passar para os corretivos iluminadores. Eu já mostrei pra vocês os Eye Brighteners da Bobbi Brown, que eles têm um pouco essa função. E agora eu vou falar pra vocês os de caneta. O meu favorito, eu usei durante muito tempo, a gente só tinha aquela opção do Touche Éclat da Yves Saint Laurent, que foi um dos pioneiros nessa linha de corretivos iluminadores. Usei durante muito tempo, mas recentemente eu descobri esse da Shiseido. É o Sheer Eye Zone Corrector. O meu é no tom 104, ele tem uma gama de cores grande. E a grande vantagem desse corretivo iluminador para os outros é que ele ilumina sem ficar com partículas brilhosas, né? E ele tem uma cobertura maior do que a maioria desses corretivos iluminadores que a gente vê, ó. Esse tom é um tom meio de pêssego rosado. Ele cobre bastante, ele ilumina. Inclusive eu tô com ele aqui em pontos estratégicos. Eu gosto muito de passar ele aqui nessa parte, porque tem um ossinho mais visível aqui. Eu acho que ele dá uma suavizada. E eu gosto muito de aplicar ele por cima
do Full Cover da Makeup Forever. Tem sido o meu combo favorito. Ele dá uma refrescada no olhar. Quando a maquiagem é mais completa, às vezes eu nem uso o Full Cover. Eu uso só ele porque ele, às vezes, só da gente passar uma base mais pesada, né, na maquiagem à noite, ela já dá uma certa cobertura. Então, esse corretivo, ele já dá uma amenizada. Pra quem quer um produto mais acessível, eu recomendo bastante a caneta da Natura. A do Boticário é muito boa também, mas só que eu não tenho ela agora. A da MAC também é muito boa. Mas o mais acessível em termos de custo-benefício é o da Natura. Eu acho da Natura, ela é super, sabe, digna, bem próxima dessa da Shiseido. Ela só não tem tanta cobertura, tá? Ela não tem tanta cobertura, mas ela ilumina bem. E quando eu dava aulas de automaquiagem, indicava sempre ela para as minhas alunas, né? Acima de 30, 40, porque eu acho que ela ilumina bem e é fácil de encontrar. Então essa caneta é super boa também. Eu gosto muito dessas canetas iluminadoras, porque eu acho que elas facilitam fazer muito jogo de contorno, que eu falei que você pode fazer de maneira mais natural, porque você ilumina certas áreas da pele e você cria um contorno natural do contorno da sua pele. Então você ilumina aqui o centro do rosto, tem um vídeo que eu explico como fazer isso com a canetinha, o centro da testa, aqui a lateral, aqui em cima do queixo. Então você já dá uma iluminada em certas áreas sem precisar necessariamente um contorno escurão para marcar, para não ficar uma coisa tão artificial. Ou você pode fazer esse contorninho com pó. Então eu acho que é um efeito bem legal e essas canetinhas ajudam muito, principalmente quem tá começando a trabalhar essa parte de contorno e iluminação da pele. Eu acho que elas são super coringas e super... Pra mim não tem maquiagem de noite sem usar uma canetinha dessas, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que elas dão uma refrescada, dão um up na pele que uma maquiagem de noite às vezes precisa. Só não pode exagerar, especialmente se você for tirar foto, porque elas, pelo efeito iluminador, elas às vezes refletem. Então é um pouquinho só de iluminador por cima, só para dar um truque. E usar um pouco menos do seu corretivo habitual antes de usar as canetinhas, tá? Para eles se equilibrarem e não ficar uma coisa panda invertido, que o pessoal chama. E aí agora eu vou falar de um corretivo que não é cremoso, não é líquido, é em lápis, que é esse Wonder Pencil da NYX, que eu conheci também tem pouco tempo, e ele é meu coringão. O meu é no tom 2. E ele, assim, o legal desse corretivo é que você pode fazer correções pontuais. Então, se tá com uma espinha, você cobre, acertar essa parte aqui do final da maquiagem, pode usar na linha d'água e pode usar como corretivo. Apesar dele ser um lápis e bem sequinho, antes dele secar, ele espalha fácil e não craquela. Então, assim, esse é um coringão. Eu uso todo dia ele na linha d'água para fazer correçõezinhas pontuais da maquiagem. Amo esse lápis, já tô no meu segundo. Adoro, tem resenha em vídeo dele também. Acho que vocês querem saber como eu normalmente aplico os meus corretivos. A maneira ideal de você aplicar o corretivo é você fazer um triângulo invertido, então um V, nessa área aqui, não só na área da olheira, fazendo pontinhos, mas nessa área aqui. Então, como é que eu faço normalmente com o full cover? Eu tiro um pouquinho do full cover. Eu acho que o full cover fica melhor se você der uma esquentada. Isso acontece muito com o Pro Longwear também. Eu dou uma esquentadinha. Se você for aplicar com os dedos, sempre com o anelar. E aí eu dou uma esquentadinha num dedo e outro. E aí faço o desenho com o próprio dedo. O triângulo invertido. E aí venho com o pincel. Eu tenho adorado esse pincel Pro, da linha Pro da Sephora, para corretivo. E aí eu venho espalhando na área que eu passei o corretivo. Então eu começo daqui e aí vou espalhando ele nesse sentido. E para os corretivos iluminadores, os eye brighteners, os em canetinha, e até mesmo para iluminador, eu adoro esse pincel da Real Techniques, que se chama Setting Brush. Inclusive ele é ótimo também para passar pó. Esse pincel é super coringa. Eu adoro ele para passar iluminador, para passar corretivo em caneta, porque eu acho que ele espalha mais sutilmente que esse aqui, que espalha mais concentrado.
Então eu acho que ele espalha mais, então para dar uma refrescada no corretivo eu gosto dele. E para usar iluminador, para aplicar pozinho caso eu precise nessa região também, o banana powder também nessa região. Então eu gosto muito desse pincelzinho para fazer esses ajustes finos de corretivo. Já os corretivos cremosos, desse jeito assim, eu gosto de aplicar com o dedo mesmo. Gosto de aplicar eles diretamente com o dedo, porque eu acho que o dedo dá uma aquecidinha, claro, limpo, tá? Gente, sempre higienize a mão bem limpinha antes, para evitar até traços de sujeira, especialmente com álcool gel, se você puder fazer, porque ele tira até o traço de oleosidade que a nossa própria pele tem. Então, por isso que muitos maquiadores não recomendam que se aplique corretivo com o dedo, porque ele pode oxidar em contato, quando a pele tem esse contato com o calor das mãos, então pode transformar a cor numa cor mais escura, que é oxidar, escurecer um pouquinho a cor. Então, gente, esse foi meu vídeo sobre corretivos, falando sobre corretivos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha atendido a assinante que pediu. Um beijo e até semana que vem com o vídeo dos mais usados.